Fala aí, galera do curso do Apocalipse Descomplicado. Vamos para mais uma das nossas cartas. Daqui a pouco estamos terminando as cartas do Apocalipse e iremos prosseguir, para todo o resto. Então vamos começar hoje a igreja de Sardes, que começa lá em Apocalipse 3. Vamos lá? E o texto vai começar do versículo 1 do capítulo 3 dizendo: Ao anjo da igreja de Sardes escreve: Isto é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Aqui já vai começar como a gente sempre fala, né? Sempre tem uma ligação com o problema que a igreja está passando. Isso é uma coisa muito bonita de ver como é que Cristo, claro, para nós tem uma dificuldade porque a gente não estava nessa época, mas como Cristo ele fala de uma forma que todos podem entender. Quando ele fala com a sua igreja, ele fala sempre com termos que eles entendiam, coisas da cultura deles que eles compreendiam. Isso é muito interessante. A cidade de Sardes é uma cidade que tinha um histórico muito bonito. Foi o antigo capital do reino da Lídia. Ela tem um histórico muito grande antes de Cristo, né? Essa época da antiguidade, ela foi muito grande. Ela ficava em cima de um planalto, alguns chamam de platô, muito alto, coisa de mais de 400 metros. E ela era uma cidade que tinha um histórico de ter sido intransponível na antiguidade, uma cidade muito difícil de ter sido conquistada. A gente não vai ficar falando aqui de história, né? Mas até o curso não é esse. E essa cidade, na antiguidade, teve o alcunho, né, o nome de é impossível de ser transponível. Assim, Grant Osborne vai citar no seu comentário. E é muito interessante que essa cidade vai passar com o tempo e essa cidade vai começando a ter alguns probleminhas que nós vamos encontrar o porquê de algumas coisas vão aparecer aqui no Apocalipse, tá bom? A gente ainda sempre vai falando mais sobre a cidade com o tempo. E o que vai acontecer aqui? Acontece uma coisa que ele já chega dizendo assim, eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Por que alguns comentaristas como o Theo Wisber vão entender desse texto? Vão entender claramente que como a igreja de Sardes tinha o problema de estar viva ou morta, aquela ideia de você está morta, você acha que está viva, mas você está morta. A primeira coisa que ela vem apresentar à igreja, Cristo, é que a solução para uma igreja que está morrendo, que está morta, é só o espírito da vida. Por que tem muito essa ideia de vida e morte aqui no livro de Sardes? Porque tem uma característica da cidade. A cidade de Sardes ela tem uma questão da sua idolatria, né? Todas as cidades do Império Romano eram idólatras, né? Essas cidades da Ásia Menor aqui, que é uma província romana, a idolatria é muito comum ao culto, aos deuses romanos, né? O imperador e tudo mais. E o que está acontecendo aqui? Essa cidade, pelo que se sabe, ela tem um culto também a Ártemis, a Diana dos Efésios, lembra? A gente já passou por ela. E o que está acontecendo? Eles tinham meio que um culto envolvido com a natureza, envolvendo a questão da fertilidade, da vida e da morte, esse ciclo de vida e morte. Então já dá para entender o porquê que a Bíblia vai falar, você tem de morto, mas você está viva. Necrozoé, né? Essa questão da vida e da morte. E o que está acontecendo? O texto ele vai pairar sobre essa ideia que ronda a cultura deles, é comum para eles. E a igreja está morrendo, vai dizer que está morta e os poucos que estão ainda vivos na igreja já estão morrendo também. Os que ainda estão vivos já estão morrendo. Então ali o texto está dizendo que olha só, eu tenho o Espírito de Deus que é o Espírito da vida. Vocês estão morrendo e a solução para vocês a única coisa é o Espírito de Deus que vai trazer vida à igreja. A vida, e é muito interessante, ele vai dizer que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A ideia de soberania é muito grande aqui. Está dizendo o quê? Vocês estão morrendo. Vocês estão morrendo porque vocês perderam a ideia da soberania minha sobre a igreja. Vocês só vão ter vida de novo quando vocês entenderem e compreenderem que quem tem o controle, a soberania, tem as estrelas nas mãos. E quem tem o Espírito que dá vida, porque vocês estão mortos, vocês precisam de vida. Então quem tem o Espírito da vida e quem tem o controle de todas as coisas não são vocês. Essa carta de Sardes é uma carta um pouco menor, não é tão grande, né? Ela não tem tantos problemas. Creio que esse vídeo vai ser até um pouco menor. Então é por isso que a ideia de a apresentação de Cristo, de Espírito, eu tenho os 7 Espíritos de Deus. E as estrelas é a ideia de que a igreja estava morrendo, precisava do Espírito da vida. E a igreja perdeu a ideia, isso vai aparecer depois lá, de estar debaixo do comando de Cristo. Ele está dizendo só eu que tenho controle, soberania quem tem sou eu sobre todas as coisas. É interessante notar que a cidade de Sardes
no ano 17 depois de Cristo, ela sofre um ataque sísmico, um abalo sísmico, um abalo sísmico que os arqueólogos vão mostrar que devastou essa cidade. Ela é de Filadélfia. E o imperador romano é, veio com muita questão financeira para reconstruir a cidade e reconstruiu. Depois daquela destruição total. Né? Todo mundo aqui já deve ter visto algum tipo de reportagem de cidade que recebe um abalo sísmico e como isso é devastador, né, para todas as áreas da cidade, correto? E essa cidade ficou tão grata ao imperador que cunhou em suas moedas a questão de ser a Sardes cesariana. Muito interessante a questão de para César, né? Essa gratidão a César. O culto ao imperador também existia nessa cidade. Então é uma cidade que passou a existir, voltou à existência, isso que é muito interessante. No ano 17, que não é tanto tempo depois aqui, que é mais ou menos década de 90, não é muitos anos no sentido histórico, não é muito tempo, tá? Passou-se aí 2 gerações. A cidade de Sardes foi destruída e o imperador trouxe vida a ela, né? E eles foram gratos. E ali tem um contraponto também. A igreja estava morrendo e eles precisavam entender que só Cristo poderia reconstruí-los. Isso é muito interessante, como esses paralelos com a vida da cidade e a igreja Jesus usa para se comunicar. Então ele que traz a vida. Ele que tem um comando, não o imperador. Isso é muito importante, essa ideia da soberania aqui no primeiro, né, versículo. E eu sei das tuas obras e que tem nomes que está vivas e estás morto. Aqui tem a Grant Osborne vai falar até ironicamente que o ponto forte da igreja, a única coisa que tem é o seu próprio ponto fraco. A igreja não tem um ponto, em geral, a igreja não tem um ponto forte, né? O ponto fraco, a igreja tem fama. Por que a ideia de tem fama? Ou tem nome, dependendo da tradução. Tem nome de estar viva, mas você está morta. É porque o que acontece? Eu contei no começo para vocês que a cidade de Sardes ela tem aquela questão muito interessante por causa do seu histórico militar, de ser uma cidade intransponível que fica no alto, muito parecido com Jerusalém, né? No Antigo Testamento, cidade que Davi teve um trabalhão para conseguir conquistar porque ficava no alto. E essa cidade foi sempre intransponível e tudo mais. Só que ela foi destruída, essa cidade. Essa cidade foi destruída, a gente vai falar melhor. O primeiro a conseguir invadir essa cidade foi Ciro. Isso aí, Ciro da Pérsia. Aquele mesmo lá de Daniel que aparece e tudo mais. Ciro da Pérsia. E essa cidade, pela primeira vez, sofre uma derrota nesses séculos antes de Cristo com Ciro, que nunca houve na sua história. Então ela sofre uma derrota que ela nunca esperou. A cidade era intransponível, mas Ciro conseguiu invadir a cidade com seus soldados. E depois a gente vai falar o porquê, como ele consegue. E depois com Seleuco, que vai ser um reino depois. Não vamos pegar esses detalhes, né? Que esse período entre os 400 anos de silêncio, né? Que a história está acontecendo, tá? E a gente ainda vai dar até um curso sobre esses 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. O que está acontecendo ali? Você tem uma questão que é o Seleuco, que é uma dinastia, que também conseguiu invadir esse reino. Então você tem 2 grandes derrotas na história da cidade, por Ciro e por Seleuco. E o que acontece? A cidade, depois disso, nunca mais foi a mesma. E a cidade vive agora, na atual presença ali que está acontecendo no Apocalipse, ela vive do seu passado. Ela tem a história da grandeza que ela já foi, mas que não era mais. Era uma cidade que não era mais tão importante. Era uma rota comercial muito importante. Ela foi a capital do reino da Lídia, mas depois dessas 2 derrotas ela não teve uma grande importância. Ela tinha um templo de Ártemis lá, só que também estava incompleto, ainda não tinha terminado ainda. Lembra que em Efésios tinha o templo de Ártemis? Lá também tinha um, só que estava incompleto ainda por fazer, igual a obra aqui no Brasil, que tudo fica por fazer. É a mesma coisa, estava por fazer ainda. Então a cidade perdeu a sua glória. Ela tem o nome do seu passado, mas ela perdeu a sua glória. Já deu para entender, né? Então é a mesma coisa que está dizendo que você tem nome. A igreja, ela se contaminou tanto com a sociedade, com a cidade que ela está em volta, que a igreja ficou da mesma forma. Ela tem um nome, ela tem uma fama de viva, ela tem uma fama da glória. Mas a atualidade da cidade, igual a da igreja, era de morte, não tinha nada demais. Estava perdida, ela tinha um passado retumbante.
mas o presente era fracasso. A igreja estava igual à própria cidade. Aquilo que é incrível. Quando a igreja ela se mistura, até a forma dela viver se torna igual. Vive do passado, mas o presente não tem nada. É isso que o texto está dizendo. Você tem um nome de grande. O seu passado era grande, mas você está morto. Está morto, meu filho. Você não tem nada. Você só tem passado, você só tem história. Isso é muito importante para nós. Hoje nós vivemos assim. Muitas nossas igrejas vivem de um passado glorioso dos seus grandes pregadores, dos seus grandes teólogos, dos seus grandes missionários. Vive do passado em contar histórias, né? Mas o seu presente não tem nada disso, é muito triste. E a gente vive às vezes de passado. A gente conta história de grandes pregadores, de grandes avivalistas, mas a gente não vive. A gente vive de contar a história deles e não vive de viver essas histórias de avivamento. É a mesma coisa a igreja de Sardes, vivia do seu passado. A igreja, pelo que parece, no passado era muito grandiosa. Fez muitas grandes coisas, mas o presente não tinha nada, só tinha fama. Isso é muito interessante para nós. Muitas nossas igrejas históricas, vivem no seu passado, grandes homens que fundaram igrejas e tal, mas o presente não tem nada, só vive da história. Isso é muito triste. Isso aqui é um exemplo para nós. E ele vai dizer que você tem fama que está morto. Aí ele vai começar. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Então aqui ele começa a dar as instruções do que a igreja tem que passar. Aqui tem as instruções para o avivamento, muito interessante. Uma igreja morta precisa de revivamento. E ele vai falar aqui a solução para a igreja, qual é o diagnóstico de Cristo para a igreja. Isso aqui é muito importante. Primeira coisa, ó, isso aqui é imperativo. Ó, ser vigilante. Então a ideia é o quê? Acorda! Por que ele está usando essa ideia de ser vigilante? Olha Jesus falando com o jeito que eles entendiam. Lembra que eu falei que a cidade tinha sido invadida, a igreja, a cidade que era intransponível, Sardes, foi invadida por Ciro e tal? Por que ela foi invadida? É porque os guardas dos muros da cidade haviam desleixado com o seu papel de vigilância, haviam relaxado. Sabe aquela coisa também, a gente pensa muito assim, nunca aconteceu, ninguém é louco de invadir isso aqui. E o que acontece? A história vai contar que homens subiram pelas fendas das pedras por partes do muro da cidade em que a vigilância era muito fraca. E lá eles entraram e abriram o portão por dentro para que o exército entrasse pela cidade. Olha que interessante. A cidade de Sardes foi destruída no seu passado porque não teve vigilância. Não acordou. Viveu tanto dessa glória. Não, aqui ninguém anda. Isso aqui é intransponível. Ninguém pode dominar. Ninguém pode destruir. Que entraram e conseguiram. Então Jesus está dizendo a mesma coisa que eles entendiam por causa da cidade. Ser vigilante. Acorda, cara. Está falando assim, acorda. Acorda. E eles estão entendendo por causa do passado da cidade, que foi destruída porque os soldados estavam dormindo. Dormindo não, não estavam vigilantes, né? Porque aquela coisa da glória, não, isso aqui ninguém... Duvido que vão fazer isso. Vim por dentro e abrir o portão por dentro, duvido. Mas aconteceu, porque eles não estavam vigilantes. O tempo passa e a gente tende a perder a vigilância com o tempo. Isso é muito interessante. Aí Jesus está dizendo que olha só para ele. Acorda, meu irmão. Vigilante, ei, sentinela, vocês têm que estar acordado. Vocês estão dormindo no ponto. Vocês, por causa da falta de vigilância de vocês, o inimigo, as coisas do inferno, as coisas do pecado do mundo, está entrando na igreja. Acorda, vocês estão dormindo, cara. Isso é muito interessante, porque isso aqui tem uma ligação com a cidade. Porque a cidade foi destruída é a mesma forma que a igreja também estava sendo destruída. Por falta de vigilância dos obreiros, do povo ali dentro. Tá? Ele vai dizer assim, ó, ser vigilante. E, olha só, confirma o restante que está para morrer. Então, assim, dependendo da tradução que vai ser falada aqui, ele fala assim, ó, ser vigilante. E olha só, cara, pelo amor de Deus, vocês precisam fazer com que isso aqui... Acorda o negócio. Ser vigilante e acorda, tá bom? Aí a pergunta é, outras traduções, como a NTLH, vai dizer assim, esse confirma, né? É um negócio meio difícil, fortalece, é uma boa tradução também. Fortalece o que está traduzindo. Meu irmão, as áreas da igreja que precisam de força, precisam de sustento. Ali é uma ideia de fortaleza, de fortalecer, de botar pilar, de botar uma estrutura, de botar uma tora, de botar resistência. Olha só, cara, vocês estão igual a cidade. Vocês estão dormindo na vigilância e as áreas da igreja... como assim foi na cidade, que existiam áreas no muro da cidade que não tinha ali uma presença de vigilância,
Ele está dizendo que a área de vocês aí que está morrendo, vocês têm que botar frente, vocês têm que ir ali e colocar fortaleza, vocês têm que ir ali e colocar suporte, vocês têm que ir ali fortalece, confirma, dá firmeza nessas áreas que vocês estão perdendo, que está tudo morrendo, cara. As áreas de vocês, que são várias áreas, e ele vai falar assim depois, porque as tuas obras estão incompletas diante do Pai. Que obras são essas? Provavelmente são as mesmas obras que aparecem nos outras cartas, que é amor, fé, perseverança. Lembra dessas obras? Serviço. Então, amor, fé, perseverança, serviço. Está dizendo que, meu irmão, vocês têm que fortalecer isso aqui, cara. O que é isso? Traduzindo, pelo amor de Deus, cara, bota gasolina nesse negócio, bota o troço para pegar fogo. Tem que fazer esse negócio funcionar. Vocês têm que fortalecer, senão vocês vão ser derrubados. O ponto fraco da cidade de Sardes foi uma parte da vigilância do muro, que por essa parte entrou os inimigos e destruíram a cidade. Ele está dizendo o que, Jesus, para a igreja? Olha só, tem áreas de vocês que está tudo incompleto, cara. Vocês têm que fortalecer. Senão vocês vão perder essa guerra, vocês vão morrer. Vocês vão morrer igual a cidade de vocês morreu no passado e hoje vive só da glória do que aconteceu. Então ele está dizendo que vocês têm que fortalecer as obras de vocês, são incompletas. Tanto, o Osborne vai dizer que é tanto em quantidade quanto em qualidade. O amor é precário, a fé é precária, a perseverança é precária, o serviço é precário, tudo precário, está tudo ruim. Fortalece então, acorda. E a outra coisa, fortalece o que tem que fortalecer. Dá firmeza. Bota um negócio que está ruim para funcionar, cara, pelo amor de Deus. Então essa é uma linguagem muito interessante que Jesus está usando, que para eles estão entendendo com muita clareza. Tá? E ele está dizendo assim, ó, confirma o que está para morrer, porque achei tuas obras diante do Pai, né? Já falei. Aí ele 3, versículo 3, né? Lembra-te, pois, o que tens recebido e ouvido, e guarda e arrependa-te. Aqui vem uma fórmula muito interessante, que é a forma muito parecida que aparece para Éfeso, né? É a ideia de que, olha só, lembra-te do que então? Isso aqui que entra, lembra-te do que tens recebido e ouvido. É muito interessante que é aqui que os autores vão entender que a cidade de Sardes, a igreja de Sardes, perdão, ela teve um passado muito glorioso por causa disso aqui. Essa igreja teve um passado muito grande do que ela recebeu, de quem foi evangelizada, da obra. Essa igreja já foi muito grande, no sentido de potência evangelística. Mas com o tempo perdeu. Então ele está dizendo que, olha só, vocês têm que lembra-te, pois, do que vocês receberam, do que vocês ouviram, do evangelho do que vocês receberam. Vocês precisam lembrar, vocês esqueceram. Isso aqui é muito interessante, gente. O que ele está falando aqui no texto? E por que ele está falando isso? Porque é interessante notar que o que parece que está acontecendo com a igreja. A igreja parece que, assim, esse contexto da Ásia Menor é um contexto que você tem uma perseguição cristã. Você tem uma oposição, como vimos nas igrejas, perseguição de morte, perseguição financeira, a igreja era pobre porque não conseguia fazer comércio. Por que aqui não aparece nenhum desses problemas? Isso que é interessante. É que provavelmente a igreja não estava sofrendo, quem vai falar isso é o Wisby. A igreja não estava passando esse tipo de problema porque ela já tinha se acomodado. Traduzindo, ela não fazia nenhuma diferença na sociedade. Ela não era oposição. Por que ela não passava por problemas sociais? De morte, problemas de exclusão comercial, né? Porque a igreja ali não fazia nenhuma diferença. Ela estava morta. A ideia de morte aqui não faz diferença nenhuma. Se fechar a igreja, ninguém nem vai perceber. Fechou aquela igreja. A igreja de Sardes fechou, o povo da cidade. A igreja de Sardes fechou. Fechou quando? Há 10 anos. E nem percebi. A igreja não fazia diferença ali. Vocês queriam falar só, lembra-te, cara. Vocês têm que lembrar o que vocês ouviram, o que vocês receberam. Porque isso ali, ó, é o que vocês passavam. Aí ele vai falar assim, ó, vocês lembraram o que vocês foram? Lembrar o passado glorioso? Agora obedece. Então volta a praticar aquilo ali. Volta à obediência. Bota em prática o que aconteceu. Não é só lembrar do passado, porque a gente às vezes vive isso também. A gente lembra muito bem. Não, porque no passado... Eu gosto de ver muitos outros falando sobre oração, não, porque a oração das igrejas só vive falando disso, mas na hora de botar em prática, eu ouço muitos pastores fazendo isso. Não, porque o passado nós oramos 3, 4 horas, 5 horas, blá, 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 blá. Aí eles dão todo aquele ano passando, a nostalgia do passado. Mas ele mesmo na prática não bota o povo para orar. Então isso que é muito interessante, que ele está falando que, olha, vocês lembra, ouve e obedece. Aí ele termina dizendo que é muito interessante. Obedece e guarda-o. E arrependa-se. Então ele está dizendo que, olha só, vocês precisam mudar, arrependimento, metanoia, precisam mudar. Traduzindo, cara, ou muda,
ou arrependa-se, ou volta, lembra de tudo que vocês receberam, tudo que foi o passado glorioso de vocês, que vocês tiveram uma glória do passado em obra. Lembra disso tudo, cara. Bota em prática, arrependa-se do que vocês estão fazendo. Isso você não vai dar. Então a ideia é o quê? Admitir que tá mal. Isso aqui é muito interessante, por quê? Por que muita gente, muitas igrejas estão mal e não muda? Porque para você mudar, cara, você vai ter que admitir que você errou, que tá mal. E isso para muitos líderes é orgulho. Então ele tá dizendo, cara, vocês têm que se arrepender. Senão não vai dar. Então isso aqui é muito importante para a igreja de Sardes, uma igreja que teve um passado glorioso, pelo que os autores comentam, mas hoje só vivia desse passado e já tinha perdido tudo aquilo que um dia teve, né? E ele vai dizer assim, olha só, vocês têm que arrependa-te. Se não, e se não vigiares, olha a ideia de vigilância de novo, cada cidade. Virei contra ti como um ladrão, e não sabereis a hora sobre o qual virei. Jesus encena de novo a ideia de ladrão. Claro que está ligado a Mateus, que ele fala como ladrão que vem. Mas aqui essa ideia dele vir não é a ideia de Mateus lá que fala da vinda dele, que é a volta dele. Aqui não está falando da volta dele. Aqui está falando de uma vinda de juízo, alguma coisa pontual para a igreja. Ele vai vir para julgar, para fazer alguma coisa. Ele usa a expressão, ó, vigia, porque senão eu vou vir como ladrão, e vocês vão saber a hora que eu vou vir. Jesus está usando o passado deles, e eles estão entendendo claramente o que Jesus está falando. Porque foi assim que a cidade foi destruída. Os vigias não vigiaram, os inimigos vieram na hora que eles não sabiam, entrou para a área que não, por uma área do muro que não era fortalecida, arrebentou com a igreja. Então, arrebentou com a cidade, né? E a igreja estava vivendo a mesma coisa. Muito interessante como Jesus ele usa a linguagem que para a história de Sardes era muito bem conhecida. Então, olha só. Senão eu virei contra ti. Eu virei, né? Então trazendo, vai vir juízo. A igreja ou é do jeito de Jesus ou não dá. Tá morrendo e tem que acordar. Ou é avivamento na frente ou é caixão no futuro. E ele vai dizer: mas também tem Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco. Portanto, são dignas disso. Aqui vem uma ideia que o único ponto forte da igreja são pouquíssimos que não se acomodaram, não perderam aquilo que um dia tiveram, ainda estavam mantendo. Então existia uma minoria aqui que também precisava ser reavivada, mas que tem uma minoria, o ponto forte da igreja é que tem uma minoria ali, pouquíssimas pessoas que não perderam aquela espiritualidade, a vigilância, né? Traduzindo, o problema da igreja aqui foi vigilância, perdeu a vigilância espiritual. E quando a igreja perde a vigilância espiritual, ela se acomoda. Tanto que como é que a gente sabe que essa falta de vigilância da igreja aqui, tudo indica que foi uma coisa com o mundo ali, né? Com o pecado. É que ele vai dizer, ó, que esses não contaminaram suas vestes. Então a ideia de contaminação é uma ideia muito de pecado. Aqui ele vai usar a ideia de vestes, porque para Sardes eles entendiam esse conceito. A cidade de Sardes era conhecida por tingir lã. Então, alguns vão até dizer que ela arrogava para si, não tem certeza disso, mas ela arrogava para si que ela foi a que inventou a ideia de tingir. Então, a cidade era uma potência comercial na ideia de tingir lã. Então, aqui é uma linguagem que eles também entendiam muito claramente. Ó, eles não se contaminaram as suas vestes. E a ideia de contaminação de veste é uma coisa muito conhecida na época, que o adorador a um deus ele não podia ter roupas sujas para cultuar os deuses. Então, aqui eles estão entendendo. Então é aqui que Grant Osborne, Risber, F.F. Bruce vão entender que a igreja ela foi se acomodando e perdendo a vigilância, e pecados e coisas foram entrando dentro da igreja. Pelas áreas que não eram fortalecidas, a igreja foi se acomodando e se tornando igual à sociedade. Tanto que ela não era perseguida, não era nada, porque a igreja já estava igual. E é muito interessante que eu gosto de uma frase que fala assim, quando eu não lembro que autor que falou, mas a igreja, quando ela não é perseguida, ela não tem nenhum tipo de opressão vinda de fora, é porque ela tá igual ao mundo. Porque a igreja, se ela tá fazendo o seu papel, cara, ela vai incomodar alguém. Ela vai incomodar. Jesus mesmo disse, aquele que quiser me seguir vai padecer perseguição. Jesus disse no Sermão da Montanha, Mateus 5, olha só, bem-aventurado quando vos perseguirem e vos injuriarem por causa do meu nome. Então a ideia de perseguição é uma forma de saber que a igreja está fazendo alguma coisa. Se a igreja ela não incomoda ninguém, é porque ela provavelmente não está sendo luz. Porque se ela tivesse, ela vai incomodar. Por isso que a igreja aqui não passava por nada. Porque ela não fazia nada. A igreja já tinha manchado suas vestes, já tinha se tornado contaminada. A igreja já tinha se acomodado àquela sociedade pagã
e aquela coisa que foi ficando igual, 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 fazendo concessão. O Wayne Osborne vai falar de uma forma muito interessante, que assim como hoje, né, era na época, igrejas históricas, a gente tem isso aqui no Brasil, não vou citar nomes, mas igrejas históricas, né, que às vezes até campos inteiros, que foram se importando tanto em se acomodar à cultura para para não incomodar, né, para não ter embate, para não ter atrito, que o Wisber vai falar isso, eu achei muito interessante a frase dele, ele vai dizer assim: a igreja aqui não tinha nenhum problema com a sociedade porque ela não criava nenhum tipo de atrito, ela era igual. E a ideia de acomodar, o Osborne vai dizer que a igreja, quando ela se acomoda, ela vai tomando a forma do mundo que, como existe hoje, igrejas históricas que com o passado tem um passado glorioso, mas a atualidade fizeram concessões, sua doutrina que foi passando, sua doutrina, porque quando o texto vai dizer que lembra-te daquilo que foi ensinado, aqui alguns autores vão entender que a igreja já estava fazendo concessões com as suas doutrinas. Vitor, isso acontece hoje? Poxa, como acontece? No nosso meio, igrejas que vão para não viver em briga com o mundo, né? Para estar bem, para não querer viver em atrito, né? Como se não viver em atrito fosse uma coisa boa, né? E não é. Vão fazendo concessões. Você tem na história da igreja, do iluminismo para cá, né? A igreja foi fazendo concessões com suas doutrinas. Adão e Eva, que eram sempre personagens na história da igreja, sempre foram. Por causa da mentalidade evolucionista darwinista, começaram a se tornar figuras metafóricas, né? Adão e Eva não são reais. Igrejas que já chegaram a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, né? Foram fazendo concessões. Jesus não ressuscitou dos mortos, né? Ressuscitou na mente dos discípulos, que não houve abertura de mar vermelho nenhuma, que Jesus não fazia milagre, aquilo lá era sua ideia de partilha. Então ele vai se acomodando para ficar bem com o mundo e quando vai ver já fez concessões de coisas que não poderiam ter sido feito concessões. A gente está fazendo isso. Como que antigamente o casamento era algo indissolúvel, hoje em dia o divórcio no nosso meio está comum, a fornicação, o adultério está comum. A próxima geração, como dizia John Wesley, o que uma geração tolera, a próxima vai abraçar. A nossa geração está tolerando a homossexualidade, a próxima vai abraçar a homossexualidade com força, porque a geração passada tolerou a fornicação e o adultério, tanto que a minha já escancarou. Então a gente vai indo e vai fazendo concessões que chega um momento que a gente está morto. A gente não é mais igreja, a gente não é mais cristão. A gente mexe em tanta coisa da nossa doutrina para se encaixar com o mundo que a gente deixa de ser cristão. Então essa é a mensagem da igreja de Sardes. Não podemos deixar de estar vigilantes, porque senão nós vamos perder coisas que vão nos matar. A gente não pode perder a vigilância. E ele vai dizer que eles não sujaram suas vestes, portanto são dignos. E ele vai dizer, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma ele vai falar aqui da questão da veste branca. Aqui tem uma ideia muito própria para eles. A ideia de veste branca, a gente está acostumado com a ideia de santidade, de glória, de pureza. Certíssimo. Mas aqui tem um significado muito maior. A ideia de veste branca é uma ideia que na época, quando existia uma excursão militar e a cidade vencia uma empreitada militar, vencia uma guerra. O que acontecia? A cidade, ela como comemoração, né, o pessoal voltava, o reino, os exércitos voltavam, vamos comemorar porque vencemos a guerra. Eles vestiam vestes brancas como forma de comemoração, a excursão militar, né, como se fosse o 7 de setembro, nossa, aquela coisa lá em Brasília, tocando trombone, o exército andando, o pessoal se arrumava de branco, pelo que os arqueólogos, os historiadores vão falar. E o que Jesus está falando aqui? Jesus está despertando uma questão da mentalidade deles. Eles não lembram mais disso. A cidade vive de um passado, a cidade não tinha essas festas de vitórias militares, né? O patriotismo não tinha mais há muitos anos, há muitas décadas, porque a cidade foi destruída, não tinha mais comemoração. E Jesus está despertando algo neles. Muito interessante isso aqui. Como em Cristo nós temos algo melhor que no mundo. Isso é muito bonito. Ele está dizendo assim, o que vencer aí vai poder, na ideia de desfilar, na ideia de comemorar a vitória militar. A ideia da comemoração da vitória do Cordeiro sobre o mundo, sempre a ideia do porvir. A ideia de que com Cristo nós andaremos, tanto que o texto vai dizer muito interessante, ele vai dizer, olha só, o que vestir de branco, ele vai falar assim, o que vencer será vestido de branco. Então essa ideia que nós os que vencemos com Cristo,
faremos parte do seu cortejo triunfal no porvir, o seu cortejo escatológico, da vitória de Cristo sobre o mundo. Um dia nós estaremos com Cristo, voltaremos com Ele nos ares, como diz Judas, que com Ele viremos, com milhares dos seus santos, nesse cortejo de vitória de Cristo sobre o mundo. Então aqui é uma coisa para a cidade. A cidade tinha um passado que não tinha mais como voltar. Mas a igreja pode sim, por causa de Cristo, voltar à glória. E ele está dizendo, a glória de vocês é que um dia vocês desfilarão comigo na grande cortejo de vitória escatológica sobre o mundo, sobre o diabo, sobre a besta, sobre o pecado, sobre tudo. E agora ele entra com o conceito aqui do riscar o nome do livro da vida. O Grant Osborne vai falar que se existe esse alerta é porque existe a possibilidade de ser riscado. E existe uma diferença no Apocalipse de não ter o nome escrito no livro da vida, que é o que acontece com os habitantes da Terra, né, que adoram a besta. Eles nunca tiveram, porque eles nunca professaram a Cristo. E tem o risco aqui da igreja que pode ter o nome riscado do livro da vida por causa da sua acomodação, por estar perdendo a fé, né, por estar deixando se contaminar. Então, o conceito de livro da vida é um conceito muito antigo e não muito simples. Tá? Claro que a ideia de livro da vida é um conceito metafórico para falar da mente de Deus. Deus não tem um livro, pelo amor de Deus. Deus não fica com papel apagando. Não é isso, tá? Pelo amor de Deus. Esse conceito vai aparecer a primeira vez lá em Moisés, com Moisés, lá em Êxodo, quando Moisés fala: Senhor, me risca o meu nome do livro da vida se o Senhor não perdoar os israelitas, porque eles tinham pecado, feito aquele bezerro de ouro, né? Enquanto Moisés estava no Sinai. Isso vai aparecer em Salmos, o conceito de livro da vida. E a ideia do conceito de um livro de registro, aqui o livro da vida é uma ideia que para eles era comum entender. Hoje para a gente não tem mais isso, mas para eles era. Era o livro que o Estado tinha de um cidadão, né? Um cidadão, o nome de um cidadão. Como seria seu CPF, tá? E quando o nome de alguém era riscado, é porque essa pessoa recebia pena capital, essa pessoa era expulsa da comunhão. Era uma ideia de destruição. Um nome riscado tem uma ideia de destruição, de alguém ser largado. Então aqui o conceito é que se existe um alerta, Grant Osborne, grande exegeta, vai falar, é que se existe um alerta é porque pode sim perder. Né? A igreja foi se acomodando. Aqui a ideia forte é a ideia da apostasia, que a igreja estava perdendo aquilo que foi ensinada, estava se apostatando da fé. E ela precisava acordar, porque o seu nome poderia ser riscado do livro da vida. Então a ideia de que a igreja iria ser destruída, aquele povo seria destruído. A ideia de exclusão do povo de Deus, porque estavam se apostatando da fé, tá? E ele vai dizer assim, olha só, do livro da vida. E confessaria o seu nome diante do Pai, diante do Pai e dos anjos. Aqui retoma aquele conceito lá de Mateus, né? Que aquele que me nega diante dos pais, eu negarei também. Aquele que me nega diante dos homens, perdão, eu negarei diante do Pai. Aquele que me confessa, eu confessarei. É aqui que alguns autores vão entender que a igreja de Sardes estava se apostatando. Porque ela estava parando de confessar o nome de Cristo. Estava se envergonhando do nome de Cristo. Ela estava afrouxando muito o que acontece com nossos jovens. O ambiente de faculdade ou o adulto no ambiente de trabalho, ele para de confessar o nome de Cristo, ele começa a ter vergonha. E Jesus está dizendo, olha só, aquele que venceu, eu vou confessar o seu nome diante do Pai e dos anjos. Isso aqui é muito interessante, que vem essa ideia de que aquele que vencer, nós participaremos do seu triunfo messiânico, da sua glória messiânica. O nosso nome não será arriscado. Nós teremos certeza que seremos aceitos por Ele, a perseverança da fé. Temos que perseverar na fé. E o conceito último aqui é o conceito de que não podemos negar a Cristo. Temos que manter-nos vigilantes em estar confessando a Cristo diante do mundo. Porque aquele que não confessa a Cristo, ele não confessará diante do Pai. Que Deus nos abençoe, que Deus traga avivamento para nós. Tempo de avivamento que precisamos. A igreja brasileira vive de um passado de evangelização, de grandes coisas, mas hoje vive um presente sincrético, um presente de mistura religiosa, de um povo que não vive mais a fé, que não tem uma importância. Igrejas que se deixarem de existir em bairro, muitas igrejas não vai fazer diferença nenhuma. E que o Senhor venha trazer vida através do seu septo espírito, né? Os seus 7 espíritos. A ideia é que o seu Espírito Santo venha nos trazer vida, para que voltemos a ter as nossas obras perfeitas diante do Pai. Que Deus nos abençoe. E o próximo vídeo, até lá.